Então, meninos, hoje nós vamos falar aqui dos nossos verbos, né? Uma matéria importantíssima para nós. Então, olhem aqui, verbos. O que são verbos? Quando a gente fala de verbo, a gente fica se perguntando, será que eu vou conseguir encontrar o verbo em uma frase? Quando o professor coloca uma frase ou um texto lá para vocês se perguntam, meu Deus, será que eu vou conseguir identificar o verbo? Qual dessas palavras aqui é verbo? Aí vocês têm que pensar. Vocês têm que encontrar uma palavra ali naquela frase que vocês possam colocar ela no passado, no presente, no futuro, tá? E que essa palavra indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, quando você pode pôr essa palavra no passado, no presente e no futuro, ou ela indica ação, estado, fenômeno da natureza, ela sim, ela é um verbo. Olhem aqui alguns exemplos, meninos. O verbo é uma palavra variável que exprime um processo, ou seja, um acontecimento. Ao indicar um fato situado no tempo, o verbo pode exprimir ação. O que é ação, gente? Ação é aquilo que a gente faz. Tudo que nós fazemos, como estudar. Estudar é um verbo. Ler, copiar, falar, tudo é ação. São coisas que nós fazemos. Estado, que é o estado como nós estamos. Estou feliz, estou triste. Mudança de estado, que é quando a gente está de um jeito e passa a ficar de outro, ou fenômeno natural. O que são fenômenos naturais? Tudo aquilo que acontece na natureza. Então vamos aqui para um exemplo de verbo de ação. O grupo auxilia pessoas carentes. Olha aqui o auxilia. Auxilia é um verbo. É um verbo de ação, porque auxiliar é o mesmo que ajudar. Olha um verbo de estado. Ela parece pensativa. Como que ela está, gente? Pensativa. Mudança de estado. Mariana ficou triste. Ela ficou. Ela não estava, mas aconteceu alguma coisa que agora ela ficou triste. Por isso é uma mudança de estado. E fenômeno da natureza. Chove muito durante o verão. Chover é um verbo, fenômeno da natureza. Mais aqui. Se a gente ainda está falando de verbos, vamos agora falar principalmente, inicialmente, dos verbos que indicam ações. Vejam bem essas imagens, gente. Olha aqui. Todo mundo faz essas coisinhas aqui. Se todo mundo faz, isso indica que é ação. Então, são verbos. Levantar, exercitar, escovar, tomar, se alimentar ou comer, tudo isso são coisas que a gente faz. Então, se estamos fazendo, verbo que indica ação. Vamos aqui para o próximo, que são os verbos que indicam estado. Estado emocional, como eu estou. Olha aqui alguns exemplos. Ele parece solitário. Qual que é o verbo aqui, gente? Parece, é como ele está, é o estado dele. Minha avó está triste, o está, essa palavrinha aqui com acento, o está, sempre é um verbo, porque sem acento é esta, é pronome demonstrativo, esta menina. Com acento é está. Eu sou muito feliz, olha o verbo sou aqui. O porteiro permanece no emprego, permanece é o verbo. A mulher está muito brava, o está aqui. O garoto está machucado, o verbo está de novo. A blusa estava molhada, o verbo está, mas agora no passado. Mário permaneceu em silêncio, o verbo permanecer também no silêncio. Então, esses verbos que eu falei aqui são verbos que indicam o estado emocional, como que a pessoa está, tá bom? Então, por isso são chamados verbos de estado, não é estados e capitais não, tá? De estado de como eu estou. E os fenômenos da natureza? É tudo aquilo que acontece, né? São os fatores que acontecem na natureza. Tipo nublar, chover, ensolarar, relampejar, indicam fenômenos da natureza. Isto é,
são ações realizadas pela natureza. São coisas que acontecem na natureza, por isso são chamados fenômenos natural. Agora, se a gente fala de verbo, a gente não pode esquecer de tempos verbais. Tempo, quando é que isso aconteceu? Ou acontece ou acontecerá. Sempre que eu falar em tempo, eu estou falando de quando. Eu tenho 3 tempos verbais. Tenho certeza que vocês lembram desses tempos verbais. Que é o presente, o passado e o futuro. Presente é aquilo que está acontecendo agora, tipo, estudo na escola. Ó, o verbo estudo indica que está acontecendo agora. O passado, que é o ontem, estudei em casa. Estudei, eu já estudei. Então, esse verbo indica a frase no passado. E o futuro é o amanhã, aquilo que ainda vai acontecer. Estudarei no centro de estudo. Olha só, o verbo estudarei indica que a frase ainda vai acontecer. Por isso é futuro. Agora, a gente falou de verbo. Palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza, que tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Agora a gente fala de locução verbal. Eu quero que vocês mentalizem o seguinte: toda vez que vocês verem essa palavra aqui, ó, locução, a gente vai pensar que é mais de uma palavra. É 2 ou mais. Porque locução indica isso. Indica que tem mais de 2 palavras. Mesmo que seja locução adjetiva, locução adverbial e agora locução verbal. Falou, apareceu a palavra locução, a gente vai lembrar de 2 ou mais palavras, mais de uma. Olha aqui um exemplo. É uma forma representada por mais de um verbo na frase, fazendo o papel de um único verbo. Então, se eu juntar essas 2 locuções, eu transformo em um verbo só, mas lá está escrito usando mais de uma. Olha o exemplo. Estou esperando minha vizinha. Olha aqui, eu tenho 2 verbos aqui, ó. O estou e esperando. Então, se eu tenho 2 verbos, um na sequência do outro, eu tenho uma locução verbal. Meu marido está andando no calçadão. Ó, está é um verbo e andando também. 2 verbos, um na sequência do outro, locução verbal. Quero descansar um pouco. Ó, o quero e olha o descansar. Pode acontecer alguma coisa inesperada. Ó, o pode e o acontecer. 2 verbos juntos. Eu tenho estudado para o vestibular. Tenho e estudado. Me avise quando tiver comprado o presente. Olha aqui, ó. Tiver comprado. Então, apareceu, Nayubi. Apareceu 2 verbos juntos, né? 2 ou mais, um na sequência do outro. Eu tenho aí locução verbal. Então, esses são os verbos e são locuções verbais. Qual a principal diferença entre um verbo e uma locução verbal? O verbo é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza representado por uma única palavra. Já a locução verbal indica a mesma coisa, ação, estado ou fenômeno da natureza, mas é usado aí 2 ou mais palavras. Então, meninos, desejo que a nossa volta seja muito produtiva e essa imagem aqui, eu trouxe ela para vocês observarem muito carinho, que é o que eu quero para vocês. Eu vim trocar carinho aqui, eu não só vim dar aula, né? Eu vim trocar carinho acima de tudo, tá bom? Então,